Olá, eu sou Catiúcia Bromochenko, eu sou psicóloga, neuropsicóloga. Vou falar para vocês sobre o transtorno de personalidade borderline. Esse transtorno ele é de comum aparecimento no final da adolescência e início da vida adulta, e é um transtorno de personalidade, né, como o próprio nome fala, e ele é composto por uma instabilidade de afetos, de humor, de relações e também de impulsividade. Para ser diagnosticado esse transtorno, a gente precisa de pelo menos aí o aparecimento de 5 dos sintomas, dos sinais e sintomas que eu vou citar para vocês. Então, um primeiro sintoma que é comum a gente notar nesses pacientes é um esforço desesperado para evitar um abandono. Esse abandono ele pode ser um abandono real ou um abandono não real, né? Que é o abandono que a gente chama de imaginário, né? O paciente ele imagina que vai ser abandonado e ele faz um esforço para evitar esse abandono. Então, muitos relatos, muitos pacientes trazem como uma necessidade sempre de ter um comportamento que agrade ao outro, que seja submisso ao outro pelo medo do abandono, né? Mas o que marca de fato esse sintoma é o medo do abandono e o esforço que essas pessoas fazem para evitar esse tal abandono. E muitas vezes ele não é real. Um outro ponto bastante importante para a gente estar atento são os padrões de relacionamento interpessoal instáveis e intensos. Então, essas pessoas, elas têm relacionamentos que não têm uma estabilidade, geralmente, né? E aí não só relacionamento afetivo, mas relacionamento entre pares, relacionamentos na família. E esses relacionamentos, eles oscilam entre extremos de idealização e de desvalorização. Então, as pessoas, elas mudam o ponto de vista da outra pessoa com quem elas se relacionam. Então, hoje eu amo uma outra pessoa e amanhã essa pessoa não passa a não ter valor nenhum para mim e isso oscila, né? E torna esses relacionamentos instáveis. Um outro ponto importante é a perturbação da identidade. Existe uma alteração da percepção ou uma instabilidade da autopercepção. Essas pessoas têm uma instabilidade de como elas se percebem, de como eu me vejo tanto em aspectos físicos, quanto em aspectos comportamentais, quanto em aspectos afetivos. Um outro ponto bastante comum e que chama muita atenção dentro do transtorno é a impulsividade. Essas pessoas elas têm uma dificuldade de controle inibitório, né, de pensar e filtrar as consequências antes do agir. Então, é muito comum que essas pessoas tenham atos ou comportamentos impulsivos em pelo menos duas áreas da vida, né? A gente precisa considerar essa impulsividade em duas áreas relacionadas a como potencialmente autodestrutivas, como, por exemplo, gastos excessivos, abuso de substâncias, direção irresponsável, compulsão alimentar, comportamentos sexuais de alto risco. Então, é comum também esses comportamentos impulsivos, além de recorrência de comportamentos, gestos ou ameaças suicidas ou automutilantes. Esse aspecto geralmente aparece ali no final da adolescência, né? Essas pessoas começam a ter esses comportamentos bem no final da adolescência e eles chamam bastante atenção e muitas vezes é um motivo pelo qual os pacientes chegam à clínica, né? Porque o comportamento relacionado, ou comportamento ou ameaça relacionado ao suicídio, eles chamam bastante a atenção dos cuidadores e das pessoas que estão próximas. Então, geralmente, é o motivo de encaminhamento desse paciente para a clínica, onde vai ser feito ali o diagnóstico, que precisa ser feito também com cuidado em relação ao diagnóstico diferencial de outros transtornos de personalidade e do humor. Existe ainda como sinal e sintoma a instabilidade afetiva, né, uma reatividade do humor, muitas vezes a disforia episódica ela aparece, uma irritabilidade acentuada, ansiedade intensa em muitos momentos, mas que não dura muito tempo, né? Essa ansiedade ela tem uma duração menor de tempo. É comum ainda o sentimento crônico de vazio, né? Essas pessoas relatam ter esse sentimento de vazio, mesmo que elas tenham um parceiro, mesmo que elas se relacionem, tenham uma família, consigam até alcançar a estabilidade afetiva depois de um tempo. Ao longo do tratamento, elas ainda trazem esse sentimento crônico de vazio.
Uma raiva intensa e inapropriada também é comum ser relatada nesses pacientes. E aí a gente percebe que muitas vezes existem os episódios de dificuldade de controle da raiva, né, a explosão, mas algumas pessoas não chegam a esse nível de explosão no sentido de heteroagressividade. Mas existe uma autoagressividade em muitos casos e aí a gente precisa estar atento porque essa autoagressividade ela também vai ser relatada pela pessoa que nos procura. Esse transtorno ele é mais comum em mulheres, então aí existe uma prevalência de 75%, né, do transtorno em mulheres. A gente precisa ter muito cuidado com o diagnóstico em relação a outros transtornos de personalidade, porque existem características que podem se confundir em certo ponto. E comumente ele aparece, como eu já falei, ali no final da adolescência, início da vida adulta. Não é um transtorno que aparece, por exemplo, na criança muito pequena, ou não é um transtorno que comumente aparece no idoso apenas. Esse transtorno ele precisa de um tratamento, de acompanhamento médico e psicoterápico, né? Um acompanhamento longo que vai perdurar ao longo do tempo e que muitas vezes é o que faz com que essa pessoa ela tenha uma estabilidade dos sintomas. Então é importante que a pessoa que tem um transtorno de personalidade borderline, ela faça o acompanhamento médico e psicoterápico para que ela consiga ter uma qualidade de vida melhor, relações mais estáveis, uma autopercepção organizada para que ela consiga conviver bem. É comum que essas pessoas também busquem a clínica para compreender o porquê que elas têm esse padrão de raiva ou esse sentimento de vazio que elas não conseguem compreender. E aí o processo de psicoterapia vai ajudar nesse sentido. Em casos mais graves, o transtorno borderline, as pessoas elas podem apresentar ainda uma ideação paranoide transitória, né? Ou sintomas dissociativos intensos. Isso costuma aparecer ali nos casos mais graves. Então, é um transtorno que o DSM-5 ele traz para a gente que algumas pessoas, depois de 10 anos de acompanhamento, reduzem bastante esses sintomas, então chegam a não fechar o critério diagnóstico mais para o borderline, mas não fica claro para a gente se existe uma cura do transtorno. Então é importante a gente estar atento para fazer o acompanhamento, tanto médico quanto psicoterápico, para a estabilidade dos sintomas. Então é isso, e aí a gente se vê numa próxima oportunidade.